Glória ao Senhor. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 13. A partir do versículo 13. Vamos ler até o versículo 23. Nós vamos ler até o 19, porque eu não vou comentar muito sobre os outros, mas vamos ler até o versículo 23, tá bom? Capítulo 16 de Mateus, versículo 13 ao versículo 23. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. Versículo 19 e 20 diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Amém, queridos? Então esta é a palavra que hoje eu quero compartilhar com você. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, porque Jesus, ele já vem alertando desde este tempo a respeito da igreja, a respeito da maneira como nós temos que caminhar no Senhor, e a palavra sempre tem falado conosco. E esse texto, ele é maravilhoso. Eu quero escorrer algumas coisas que está no meu coração, não tenho muito tempo, mas eu vou tentar rapidamente trazer tudo aquilo que está no meu coração para você. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 13, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, amados, Deus sempre vai falar com o seu povo, Deus sempre vai trazer uma direção. E o Senhor colocou no meu coração, e todas as vezes que eu tiver oportunidade de pregar na terça-feira, eu vou trazer por um tempo uma mensagem a respeito da igreja, a respeito da situação da igreja atual, trazendo um pouco da história antiga da igreja e linkando a história antiga com as histórias de hoje, para a gente entender que quando Jesus alertou, quando o Senhor deixou este alerta sobre a igreja dele, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quando ele fala que as portas do inferno não prevalecerão, o que é não prevalecer? É quando alguém vem contra e não consegue romper. Então, quer dizer que o inferno
tem tentado destruir a igreja do Senhor. O inferno tem tentado estagnar o povo de Deus. O inferno, Satanás e os seus demônios, têm tentado enganar, trazer mensagens subliminares, às vezes mensagens terríveis, para nos tirar do foco daquilo que é a vontade do Senhor. Então ele tenta, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Em João 10:10, é um texto que a gente conhece muito, diz que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas Jesus já veio para dar vida e vida com abundância. Então, diante deste texto, eu quero começar falando sobre a meta da igreja. Porque quando o Senhor Jesus começa a trazer esta palavra aos discípulos, dizendo, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou-os dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? Então o Senhor começa trazendo a importância de nós conhecermos a Cristo, conhecermos o que as pessoas dizem e o que realmente Ele é. Então qual é a meta da igreja? Para que a igreja foi chamada, foi estabelecida na terra? Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, hoje eu vou ler muitos versículos, se você quiser anotá-los, faça isso, que vai ser importante para você. Em 1 Coríntios 12, 27 diz assim: vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então nós, a igreja do Senhor, somos o corpo de Cristo e somos membros em particular. Há um outro texto que diz que nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. Então, a igreja do Senhor, nós somos o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça desta igreja. Então, como corpo, nós temos Cristo como a cabeça pensante, como aquele que determina o que vai ou não acontecer. Então nós entendemos que quando a Bíblia fala que Cristo é o cabeça, está falando do cérebro, está falando de algo pensante. Quantas pessoas que quando sofrem com um AVC ou cai de uma moto, bate a cabeça e fere ao ter um acidente vascular, muitas vezes alguma parte do corpo não funciona, porque é justamente a parte do cérebro que comanda aquela parte do corpo. Então o cérebro, ele tem a função de controlar todos os membros do corpo. Então Cristo, ele é o cabeça da igreja. E qual é a meta desta igreja? Qual é a meta deste corpo? Qual é a meta que nós temos para estabelecer as coisas de Deus nesta terra? Em primeiro lugar, nós precisamos saber que a igreja ela é estabelecida pelo próprio Deus, pelo Deus soberano. Então a igreja foi estabelecida por Deus. E estabelecida por Deus, a igreja ela é edificada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o edificador desta igreja, aquele que edifica a igreja. E como que Jesus edifica a igreja? Através da sua palavra e através dos dons espirituais que ele dispensou à sua igreja. Então, através do Senhor Jesus Cristo, da palavra de Deus e dos dons ministeriais, nós temos a oportunidade de cumprir o nosso chamado. E quando a palavra de Deus ela fala de cumprir chamado, nós vamos ler em Marcos capítulo 16, versículo 15, que diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus 28, 19 e 20 diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar tudo o que está escrito. Então nós temos na palavra, queridos, toda a verdade que nós precisamos ter e entender para praticar o Evangelho e viver como igreja do Senhor, como um povo estabelecido por Deus. Então nós sabemos que nós fomos chamados, a igreja tem uma meta, e que meta que é essa? Fazer discípulos. Que meta que é essa? Pregar o evangelho a toda criatura, Samaria, Judeia, até os confins da terra, como está em Atos capítulo 1. Então nós temos o chamado de Deus para pregar a palavra, para fazer discípulos. Mas nós também sabemos que com este nosso chamado, nós estamos participando de uma guerra, porque a igreja está inserida em uma guerra. E que guerra que é esta? A guerra do bem contra o mal, a guerra
do povo de Deus contra Satanás e os seus demônios. E aí a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa guerra não é contra pessoas, contra seres humanos. Nossa guerra não é contra pessoas. Eu já vi crente falar que ora para o Lula morrer, porque o Brasil só vai ser um Brasil abençoado quando o Lula morrer, porque ele é a peste do mundo. Nós temos que orar para ele se converter, porque ele é um ser humano. Eu vi não sei se é verdade, né, que o pessoal também coloca muito fake aí. Falaram que um pastor disse que não vai orar para Deus curar o Luiz Gustavo, porque como ele é homossexual, ele tem mesmo que morrer. Não sei, porque tem gente que fala que um pastor falou para colocar isso contra a igreja. Às vezes é mentira, mas se ele falou isso, ele está errado. Nós temos que orar para Deus curar ele, e Deus restaurar a vida dele e salvá-lo. Nós, como igreja do Senhor, não lutamos contra homens, nós lutamos contra o inferno. Nós lutamos contra as hostes de Satanás nos lugares celestiais, como diz a palavra de Deus. Em segundo lugar, nós vemos a identidade da igreja. Em primeiro lugar, nós vemos a meta da igreja, que é pregar o evangelho, que é fazer discípulos. Em segundo lugar, a identidade, porque a igreja tem uma identidade. E quando nós falamos de identidade, por exemplo, você tem uma identidade. Qual é a sua identidade? Né? Diego Patrick Molina ou Molina Patrick? Diego Patrick Molina Loredo. Olha só, essa é a identidade dele. E dentro dessa identidade tem o número, que é o número da sua identidade. E dentro dessa identidade ele tem as suas características como pessoa. Então essa é a identidade dele. No passado tinha a questão dos escravos. Os escravos não tinham identidade, porque eles não eram como pessoas, eles não tinham como animal, porque eles tinham um dono, alguém que mandava neles. Eles não tinham, porque a identidade ela estabelece quem você é e quem você vai ser, mas quem não tem identidade é escravo, não tem. E nós vemos que quando a pessoa não tem identidade, ela não tem direitos, ela só tem deveres, né? Então, quando nós falamos de identidade, nós falamos de algo que identifica uma pessoa. O texto que nós lemos, Jesus diz: o que as pessoas estão falando de mim? Porque Jesus perguntou isso para ver qual era a identidade que as pessoas tinham dele, quem que as pessoas achavam que ele era. E ele perguntou para os discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? A falar, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que você é um dos profetas. E Jesus olhou para os discípulos e disse: vós, o que dizeis que eu sou? E Pedro então disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disseste bem, e não foi a carne quem te revelou, mas foi o Espírito. Então o que eu entendo? Que só quem pode revelar a identidade de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus que pode identificar a identidade do Cristo. Então ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, identificando qual era a sua identidade. Quantas vezes alguém falava ele é o Cristo, e outros diziam: como que ele é o Cristo? Ele é filho de José? Ele não é Cristo. Tanto que até hoje muitos judeus não aceitam ele como Cristo, mas como filho de José. Mas nós entendemos que ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo, aquele que veio para salvar, para resgatar, aquele que veio para estabelecer o teu reino, o reino de Deus sobre a terra. Como ele mesmo, quando ensinou os discípulos, ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então Jesus veio para estabelecer este reino. Depois que ele foi batizado e que ele foi para o deserto, e ele voltou do deserto e começou a pregar a palavra, ele começou a pregar o evangelho do reino de Deus, sobre o reino de Cristo sobre a terra. Então, quando nós falamos de identidade, nós falamos de um Cristo que é Deus, um Cristo que é Senhor por excelência. Em Mateus capítulo 16,
versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi o Pai que estás no céu. Simão Bar-Jonas, não foste a carne, mas foste o meu Pai que estás nos céus quem te revelou. Então nós vemos que o próprio Deus declarou, pelo menos por 2 vezes, Jesus como Filho de Deus. Nós vemos aqui em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Mateus 3,17 diz assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O próprio Deus declarando Jesus como o seu Filho. E também nós vemos no capítulo 17 de Mateus, o versículo 5: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele escutai. Então o próprio Deus vai confirmar Jesus, a identidade de Jesus como Filho de Deus, como Filho do Altíssimo. Nós vemos também o próprio Jesus dizendo em João 10:36: eu sou o Filho de Deus. O próprio Jesus declara: eu sou o Filho de Deus. E até os demônios declararam: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Aleluia! E nós vemos o arcanjo Gabriel declarando a Maria, dizendo: Jesus, ele é o Cristo, ele não está morto, ele vive, ele ressuscitou. Nós vemos o texto, vamos ler o texto para você entender o que o Gabriel a Maria em Lucas. Eu gosto muito deste texto, por isso eu vou ler Lucas capítulo 1, versículo 35, a parte B do versículo. Vou ler o versículo inteiro, tá? Até chegar lá. E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, como identidade de Jesus, que ele é o Senhor da igreja, a igreja é estabelecida nele, ele é o Filho de Deus, aquele que veio para morrer e ressuscitar e estabelecer a sua igreja sobre a terra. E esta é a verdade que nós temos, amados, para viver aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Em terceiro lugar, nós temos o fundamento da igreja. E o fundamento da igreja não é Pedro. O fundamento da igreja é Cristo. A igreja católica, ela tem Pedro como aquele que veio para iniciar a igreja. Eles têm Pedro como o primeiro papa, por entender que quando Jesus disse: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, eles estão trazendo a tradução de pedra da mesma maneira que está a tradução de pedra para Cristo, eles estão trazendo para Pedro. Mas quando você lê a palavra, quando Jesus disse: tu és Pedro, ele está dizendo Petras. O que é Petras? Petras é uma fagulha de pedra ou uma pedrinha pequena. Nós vemos aqui o próprio nome de Pedro, quando o Senhor muda o nome dele de Simão para Cefas. Cefas em aramaico significa pedra, e em grego o nome Petros é um fragmento de pedra ou uma pedrinha. Então nós vemos aqui, amados, que do grego o nome de Pedro é Petros, que significa uma pequena pedra, uma fagulha de pedra. Quando Jesus diz: tu és Pedro, ele está trazendo a tradução de Petros, um fragmento ou uma pedrinha pequena. E quando ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está falando sobre Petra. O que é Petra? Petra é uma pedra de esquina, uma pedra angular, uma pedra de fundamento. Porque as casas eram edificadas sobre essas pedras, a pedra angular, a pedra de esquina, ou seja, uma pedra onde a casa era edificada, era como o alicerce daquela casa. Então nós vemos Jesus como o alicerce da igreja,
como o fundamento da igreja. O próprio Paulo disse que não se pode colocar outro fundamento na qual já está posto, que é Cristo. Ele é Senhor da igreja. Ele é Senhor da igreja. Como Senhor da igreja, Ele é o fundamento da igreja. Então quando Jesus diz: tu és Pedro, Petros, lembra disso? Petros, fagulha, pedrinha, sobre esta pedra, Petra, a pedra de fundamento, eu edificarei a minha igreja. Então o que ele está dizendo? Que Pedro é aquele que vai ser um dos pastores desta igreja que tem Jesus como fundamento. Que Pedro, como uma pequena pedrinha, vai ser um pequeno Cristo, alguém que vai começar esta igreja, que vai começar a estabelecer esta igreja na Petra, que é Cristo, aquele que é Senhor, o soberano da igreja. Então nós vemos que o próprio Pedro reconheceu Jesus como essa pedra viva. Vamos ler o texto de 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 4 e versículo 5. E chegando vós para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa, aleluia. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Vou ler novamente. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. E vós também, como Petros, como pedrinha que sois, vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Então, amados, o próprio Pedro reconheceu que ele não era este fundamento da igreja, que a Igreja Católica Romana entende assim. Ele mesmo disse: não sou eu, é Jesus. Ele é a pedra viva, ele é a pedra que os construtores rejeitaram, ele é a pedra angular e a pedra de esquina. Nós vemos também o apóstolo Paulo. Eu gosto sempre de citar o que o apóstolo Paulo diz, né? É muito importante a palavra do apóstolo Paulo. Em Efésios 2, versículo 20 até o versículo 22, versículo 20 ao versículo 22, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então nós também somos edificados, e esta pedra angular, esta pedra de esquina, habita em nós. Cristo, Ele é aquele que habita em nós e quer nos conduzir em uma vida santa, irrepreensível e abençoada. Então, quando nós lemos esse texto de Mateus, que fala a respeito da igreja, e ele diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí a gente vê na história quantas coisas que já aconteceu, quantos discípulos que morreram de uma situação tão trágica, quantas vezes que pareceu que a igreja ia sucumbir, e a igreja continua viva, a igreja continua crescendo, a igreja continua se movendo pela ação de Deus no Espírito Santo. Isso é muito importante. Em quarto lugar, alerta sobre os ataques do inferno, porque quando Jesus disse: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele como a pedra angular, a pedra de esquina, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão. Como eu disse no começo, prevalecer é quando alguém vai contra você, e quando ele não prevalece é porque ele tentou, mas ele não conseguiu. Então Satanás, dia após dia, ele tem tentado destruir a igreja do Senhor, tem tentado destruir a igreja do Senhor, mas ele não vai conseguir, porque a igreja do Senhor está estabelecida num alicerce firme,
num alicerce, num fundamento que não pode ser rompido, que é o Cristo, que é o nosso Senhor. O próprio Senhor Jesus preveniu que os ataques mais sérios que estavam a vir contra a igreja seriam de ordem espiritual. O próprio Cristo disse isso, porque os maiores ataques que a gente vai sofrer são espirituais. É por isso que a própria palavra fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, o texto que nós lemos, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo, os lugares celestiais. Então a nossa luta não é contra este mundo, contra as coisas deste mundo. Então a nossa luta ela é espiritual, não é carnal, não é no âmbito carnal. E quando você recebe guerras assim de pessoas contra você, você precisa colocar estas pessoas nas mãos de Deus e entender que se você lutar neste campo, você perde. Não tente lutar com as tuas forças, não tente guerrear contra pessoas, porque a nossa guerra não é contra pessoas, a nossa guerra é contra Satanás e os teus demônios. E nós temos que sempre buscar a Deus, ouvir a voz de Deus e caminhar com Ele, para vivermos uma vida santa e irrepreensível no Senhor. Porque a igreja não está livre de ataque do inimigo. A igreja sempre vai sofrer ataques. Satanás sempre vai vir com ingerências malignas, lutando contra a igreja, lutando contra o povo de Deus, tentando denegrir a imagem da igreja do Senhor. Mas nós, como igrejas do Senhor, a palavra do Senhor diz que nós temos que nos submeter a Deus. Submetam, portanto, a Deus e resistam o diabo, e ele fugirá de vós. O que é se submeter a Deus? É estar vivendo segundo a tua palavra, é estar vivendo em obediência a Deus, em consagração, em santificação, para que desta forma, queridos, nós possamos crescer e viver todas as promessas de Deus para as nossas vidas. Então a igreja não está livre dos ataques do inimigo. Nós vemos que Pedro e João, eles foram presos quando eles estavam pregando a palavra. Eles tinham acabado de curar um coxo, e ele começou a pregar e começou a ser indagado. Eles foram presos por causa disso, e eles começaram a pregar a palavra. Se você ler Atos 4, do versículo 1 ao versículo 15, você vai ver os discípulos presos, e aqueles homens falando: não pregue mais a respeito deste nome, não fale mais sobre este nome. E Pedro se enche de coragem e de autoridade e diz: é melhor obedecer a Deus do que os homens. Ou seja, nada vai me calar, porque eu fui chamado para pregar o evangelho, eu fui chamado para anunciar as boas novas de salvação, e eu não vou me calar. Então a igreja do Senhor precisa entender isso. Ainda que você seja preso, irmãos, ainda que você receba chicotadas, você precisa continuar firme. Aí quebrar uma unha: não vou mais para a igreja porque quebrou a minha unha. Coisinhas tão banais têm tirado pessoas da igreja. Brigas paralelas que não tem nada a ver com a igreja, que não tem nada a ver com o reino de Deus. Porque nós temos que focar onde está o âmbito da nossa guerra. A nossa guerra é no âmbito espiritual. Eu gosto muito de Efésios capítulo 2. Só vou achar o versículo aqui. Efésios capítulo 2. Vamos lá. Efésios capítulo 2, eu vou ler a partir do primeiro versículo até chegar onde eu quero, porque eu gosto do texto também, eu ainda tenho um tempinho. Vamos lá. E vos revivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos,
por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Amém? Então o versículo 6 diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então qual é o lugar da igreja? É nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando a Bíblia fala que nós temos que estar nos lugares celestiais, o que significa isso? Que nós não estamos mais vivendo na carne. Nós não somos mais escravos do pecado. Porque quando somos escravos, somos algemados na terra. Mas quando nós não somos mais escravos, somos servos, filhos de Deus, em Cristo Jesus, nós estamos nos lugares altos, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E este é o âmbito da nossa guerra. Nós não lutamos, nós não baixamos o nível da nossa guerra. Nós não podemos baixar o nível da nossa guerra, porque se você baixar o nível da sua guerra, você vai perder. Porque se você lutar com as armas carnais, com certeza você será um derrotado. Mas se você lutar com as armas espirituais, se você estiver nas regiões celestiais, estar nas regiões celestiais é estar sendo espiritual, não sendo carnal. Porque na carne você toma decisões erradas, e decisões que podem te matar. Então entre neste âmbito, no âmbito espiritual, para viver as promessas do Senhor. Nós vemos também Estevão, que foi martirizado por fazer exposições bíblicas, por pregar. Ele era um excelente exegeta bíblico. Ele pregava a palavra, ele ensinava a palavra, ele instruía as pessoas na palavra. Ele tinha um conhecimento e os judeus odiavam ele. E aí levantaram um falso, dizendo que Estevão estava pregando contra os mártires, contra os patriarcas. E quando ele foi colocado para se defender, o que ele começou a fazer? A falar muito bem dos patriarcas, e a pregar, e a contar histórias sobre os patriarcas, que nenhum daqueles judeus sabiam falar como ele falava. E eles ficaram maravilhados, admirados. Mas no final ele disse que tudo o que aconteceu lá com os patriarcas apontava para a vinda do Messias. E ele disse: o Messias é Jesus Cristo. Ele foi apedrejado por isso. E sabe o que ele disse quando ele estava sendo morto, apedrejado? Pai, não lhes impute esse pecado. Porque Estevão era o homem que estava no Senhor. A sua carne estava recebendo pedradas, mas o teu espírito estava nos lugares altos com Deus. Aquelas pedradas não estavam atingindo aquele homem, porque aquele homem não estava mais na sua carne. Sabe que muitas vezes a gente recebe ataques e a gente revida porque a gente é carnal? Porque quando você é espiritual, ainda que alguém te ataque, você não... Alguém fala assim: você é trouxa, é bobo. Falou de você, se fosse eu tinha quebrado a cara. Porque quando você é espiritual, e você tem um nível espiritual, você não permite, amados, que estas coisas te tire daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Tenha certeza disso. Amém? Essa é a vontade do Senhor. Nós vemos também aqui, Herodes matou Tiago à espada. Depois já tinha amarrado Pedro, mas a igreja orava por Pedro, e Pedro foi livre daquela prisão. Então nós vemos que de todas as formas Satanás tem tentado destruir a igreja do Senhor. Nós vemos Paulo e Silas pregando a palavra, libertou a menina de demônio, foi preso, foi chicoteado, foi maltratado, mas estava ali naquela prisão fética. Mas estavam ali adorando, louvando ao Senhor com dores, com as pernas amarradas. Por quê, amados? Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Aí você começa a pregar, vem um ataque, você fala: não vou pregar mais não vou fazer mais a obra não, porque a minha vida está cheia de luta, eu não quero mais. Que crentes somos nós, que não suporta a luta, que não suporta retaliações? Porque Jesus disse que Ele ia nos inserir como ovelha no meio de lobos, que nós seremos maltratados, caluniados. Mas nós precisamos entender que a igreja do Senhor, ela prevalece quando ela está firmada em Deus e na sua palavra, na sua verdade. E ainda hoje, irmãos, ainda hoje a igreja é perseguida.
Ela foi lá atrás, através dos heróis. Se você não leu o livro Heróis da Fé, lê esse livro, Heróis da Fé. Vai falar desses pregadores do tempo antigo. Não falo os da Bíblia, mas esses que nos antecederam, que pregaram a palavra, que foram chicoteados, que foram queimados, que foram decapitados, pregando a palavra. Eu não lembro o nome dele, mas ele foi um bispo. Inclusive ele foi discípulo de João. Ele foi discípulo de João, e ele pregava, ensinava a palavra, e foram queimá-lo, porque ele estava pregando a palavra, e jogaram fogo nele, e o fogo não queimava, e as pessoas viam aquele fogo pegando, mas não queimava. Era como a sarça, né, Diego? Como a sarça, o fogo queimava, mas não consumia o homem. E eles fizeram? Decapitaram ele, porque o fogo não conseguiu queimá-lo, porque se você não parar de pregar, nós vamos te queimar. Eu lembro uma vez que eu estava no Rio de Janeiro com meu pai trabalhando, e eu estava ouvindo um programa de rádio lá, chama-se Rádio Melodia do Rio. Eu tinha 16 anos, nunca mais esqueci dessa história. Eles contam numa cidade lá onde não podia pregar o evangelho, um jovem pregando a palavra, e o soldado falou assim: vou te dar uma chance, vai para sua casa, porque se você ficar aqui pregando a palavra, eu vou cortar sua língua. E o soldado foi embora e ele continuou pregando. O soldado voltou e cortou a língua dele. E ele pegou o sangue da boca, e ele escreveu: Jesus Cristo ainda salva. Com o sangue dele. Metia a mão na boca e foi escrevendo, com o sangue dele na parede: Jesus Cristo salva. E quantos de nós, quando um cortezinho espiritual, é muito difícil esse negócio de igreja. Irmãos, no mundo tereis aflições. A palavra de Deus, ela ainda é viva. Nós vemos as ameaças à autoridade ministerial, no capítulo 16, versículo 19: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Todo mundo está vindo contra a igreja, contra as autoridades, mas a promessa do Senhor é que Ele nos deu a chave. Você tem autoridade no nome de Jesus, e na autoridade deste nome ninguém pode nos atrapalhar, nos impedir de continuar pregando a palavra do Senhor. Então nós vemos que Jesus, ao constituir sua igreja, Ele concedeu autoridade aos seus discípulos. Ele deu autoridade aos seus discípulos: portanto vão e façam discípulos. Ele transferiu a autoridade que Deus deu para ele, para que os discípulos pudessem fazer a obra, fazer discípulos. Queridos, entenda uma coisa: esta autoridade dada por Jesus também serve para os dias de hoje. Ele nos deu a autoridade porque nós somos a igreja, e como igreja nós temos a autoridade de ir e pregar a palavra e de fazer discípulos, porque a igreja está edificada na rocha eterna, a rocha eterna que é Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo, que esteve entre os homens, morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Ele é Petra, a pedra viva, a pedra angular. Ele é o alicerce inabalável. Ele é o cabeça da igreja. A sua identidade é divina, não humana. Ele é Deus, Ele é Senhor e Salvador da igreja. E que nós possamos hoje entender isso e nos firmar no Senhor e na Tua palavra. Se você pode, dê uma salva de palmas a Jesus. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos fazer uma oração. Você que está em casa, talvez está com medo, talvez está desistido do teu chamado, talvez permitiu que as coisas deste mundo te atrapalhassem. Renove a sua aliança com Deus. Você é a igreja do Senhor, você é templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja, somos irmãos em Cristo, e como igreja do Senhor nós precisamos viver as promessas de Deus, amém? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, que eu quero colocar a Tua igreja nesta noite em Tuas mãos.
E quero pedir que esta palavra que ministramos, ela venha de encontro, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração, trazendo mudanças. Ah, Deus, Tu conheces os nossos corações, Tu conheces as nossas vidas. Somos pó, somos falhos, somos pecadores, somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. O que seria de nós sem o Senhor? O que seria de nós sem a Tua presença? Deus, se hoje nós estamos aqui é porque o Teu amor nos constrangeu a isto. Se nós estamos aqui, Senhor, é porque naquela cruz o Senhor não hesitou, morreu para nos salvar. Senhor, se nós estamos aqui é porque um dia nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e nesta situação o Senhor nos deu vida. O Senhor nos deu vida e nos levou a viver nos lugares altos em Cristo. Te agradecemos por ter nos salvado. Te agradecemos por ter confirmado as nossas vidas como filhos. Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui para adorar o Senhor. E pedimos que o Senhor continue nos abençoando, continue nos instruindo, continue nos fortalecendo, continue nos ajudando a viver os planos de Deus e as promessas de Deus neste lugar, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Enquanto eu estava orando, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. A identidade de Jesus, ela é divina e não humana. E a igreja de Deus, ela é estabelecida em Jesus, porque a identidade de Jesus, ela não é humana, ela é divina. E por que a igreja do Senhor não está estabelecida em Pedro? Porque a essência de Pedro é humana. E além da essência de Pedro ser humana, nós vemos que o próprio Senhor Jesus disse: não foi você que disse isso, foi o Pai que te revelou. E no finalzinho do texto que nós lemos, o Senhor Jesus disse para ele: para trás de mim, Satanás, porque o homem é falível. O homem é falível. E porque o homem é falível, o homem não pode se salvar. E porque o homem é falível, o homem precisa de Jesus. Precisa reconhecer que Ele é Senhor e se entregar para Ele, e confiar e entregar a tua vida à vontade e à direção dEle. Amém, queridos? Então esta é a palavra.